Esqueci. A Gabi mora perto do aeroporto, deve ser por isso. É, Gabi? Ou não? Moro. Ah, é por isso, viu? Aqui, eu moro perto da perimetral, mas é bem tranquilo aqui, não faz tanto barulho, não. Mas vamos lá, então, pessoal. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Né? Nós vamos trabalhar com uma maquete agora, saindo um pouquinho da parte de micro, né? Nós vamos pensar um pouco mais agora na parte do entorno, né? Então, se a maquete passada, nós trabalhamos numa praça, né? Numa escala de 1:50, né? Geralmente uma escala até grande quando a gente trabalha com maquete. Nesse momento agora, nós iremos trabalhar numa escala de 1:750. Então, assim, é uma escala que é bem pequena. Vocês conseguem Muito fazer pequena. essa leitura? Escalinho? Sim, é só colocar um 0 no 1/75. Exatamente. Se eu colocar um 0 no 1/75, onde que era 10 centímetros, vai ser 1 metro. Né? Então, assim, você observa que ela vai ficar bem pequena. O que eu fiz? Essa maquete, eu vou até apresentá-la para vocês, apresentar um projeto para vocês. Não é isso. É isto aqui. Tá aqui. Né? Vocês estão enxergando o projeto? Sim. Sim. O que acontece? Ele está aqui, ó, medida dele, 236,20 por 178,66 metros, né? Metragem quadrada, que está aqui do lado, ó, área do terreno, 5.036,34. É esse terreno aqui, ó. Tá? É esta área deste terreno. Essa dimensão, ela está menor do que um papel A3. A gente colocando ela em escala. O que eu fiz? Para ficar mais fácil para vocês imprimirem, desde ter que imprimir uma folha 3, eu fiz uma divisão para trabalhar ele com duas folhas A4. Então eu fiz assim, ó. Eu imprimi para vocês. Eu vou mandar. Eu imprimi para vocês esta parte e esta parte. O que vai acontecer? Ele vai estar pegando isso aqui, daqui até aqui, e a outra daqui até aqui. Nesta região aqui, ó, uma peça vai sobrepor a outra, porque aí você vai recortar e juntar esta base para ter a mesma medida, certinho. Então você vai cortar o papel e colar um papel no outro, né? Porque eu não consigo colocar ela numa folha só A4. Então, essa estrutura que vocês vão estar recortando, você vai utilizar ela como a parte de baixo da maquete de vocês. Né? Então, assim, ele vai ter essa dimensão. Então, isso aqui é uma folha A3, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Isso aqui é uma A3. Então, ele é menor que ele cabe dentro de uma A3. E aqui eu tenho algumas divisões, alguns níveis, né? Aqui está o nível 100. Aí esse nível aqui é o 101, 102 e 103. No caso, eu aconselho vocês fazerem essa diferença de nível utilizando o papel Paraná. A gente utilizando o papel Paraná, você pode pegar o papel Paraná de 1 milímetro ou de 2 milímetros, 1 milímetro ou 2 milímetros já é o suficiente, tá? 1 milímetro já é o suficiente para vocês. Então, assim, quando eu falo 100, é apenas como se fosse estar a 100 metros acima do nível do mar. Então, isso aqui, eu ia fazer minha base. Aí a gente vai trabalhar igual a gente trabalhou com topografia, né?
aquela maquete topográfica, que ela funciona, né, dessa forma, né? Eu tenho a minha base, que vai ter o tamanho total do meu terreno. É isso aqui. Aí eu já posso considerar o 1 metro isso aqui, ó. Isso aqui. Trabalho com isso. Uhum. A tela de vocês fica piscando? Não, Ou não? pelo menos a minha não. Aí. Isso. Tem linhas sobrepostas, então não tá pagando direito. Isso aqui, né? Uhum. Essa aqui. E depois, por último, isso. Então, a base, vocês podem construir a base igual eu expliquei para vocês, né? Ou se vocês quiserem pesquisar uma outra forma de não ter que trabalhar com isopor na parte de baixo, você pode criar como se fosse uma colmeia na parte de baixo dessa estrutura, né? Como se fosse uma malha, né? Colocando pedaços de papel paraná e dar essa estrutura. Então, vou fazer a minha parte topográfica. Depois que eu fiz a minha parte topográfica, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o seu projeto que está impresso, né? Opa, perdão. O seu projeto que está impresso e vai recortar ele utilizando essas curvas de nível. Vai recortar e vai pregar ele em cima da base de vocês, né? Em cima da parte da curva de nível de vocês. Então, essa é o 0, aí a 1, a 2 e a 3. E assim sucessivamente. Então, você vai conseguir transpor aquele material aqui em cima. Por que você vai fazer isso? Ele já vai ficar com as linhas das ruas e calçadas e ele vai ter o dimensionamento de algumas edificações. Vocês observaram que tem algumas edificações com alguns valores, alguns números aí em cima? Ele vai de 1 a 13. O que acontece? Nós iremos trabalhar com uma volumetria dentro de uma quadra, né? Então, assim, isso aqui é uma quadra para eu verificar como que funciona o meu entorno do meu terreno. O meu terreno é esse aqui. Por que isso é importante? Quando eu estou fazendo um projeto, uma maquete, é importante eu saber como que se comporta o entorno do seu terreno para a gente trabalhar com o pré-dimensionamento, às vezes, da sua edificação. Então, por exemplo, você vai trabalhar com o volume da sua edificação. Se eu tenho um prédio muito alto, às vezes o que eu posso pensar em colocar uma piscina do lado de cá, por exemplo, às vezes a posição do sol aqui, ele vai atrapalhar. Então, ele vai criar sombra em cima da minha piscina. Então, eu fazer esse estudo do entorno é importante também no desenvolvimento do meu projeto. Vocês sabem como que o Sol gira? Leste-oeste? Ou como que é? Norte, sul, leste, oeste. Ele nasce aonde? Como que o Sol se comporta? Ele nasce no leste e põe no oeste. Então eu tenho aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. O que acontece? Nós estamos no hemisfério norte. O nosso Sol, ele gira mais ou menos nesse sentido aqui. Uhum. O que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Esse meu prédio número 3,
A altura dele tem 50 metros. O sol da manhã, ele vai bater daqui para cá, não é isso? Então, no sol da manhã, para eu ter uma piscina nessa posição aqui, tranquilo. Porque ele não vai, esse meu prédio não vai criar sombra em cima da minha piscina, no sol da manhã. Porém, no sol da tarde, vai ter uma sombra aqui em cima da minha piscina. Então, é importante, quando a gente trabalha esse entorno, a gente sempre vai levar em consideração como que é a posição solar. Aí eu tenho, vocês vão ter uma disciplina que vocês vão trabalhar com a parte de conforto, que vocês vão trabalhar um negócio chamado carta solar. Porque aí vocês conseguem identificar como que o Sol vai se comportar na construção que vocês estão planejando em toda a época do ano. Porque, assim, ele vai alterando a posição do Sol, da Terra, no caso. O Sol continua no mesmo lugar. Né? Então, ela vai tendo posições diferentes. Então, em determinadas épocas do ano, às vezes, ele vai ter um Sol mais intenso do que em outros. Então, qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Nós iremos fazer essa base, faremos a topografia, papel Paraná, 1 milímetro, vou recortar o meu material e vou recortar e vou colar ele aqui em cima. Até aqui, tudo bem? Sim. Até aí, tudo jóia. Agora é o seguinte, eu tenho que construir esses prédios aqui. Eu posso, assim, começar a volumetria, eu posso fazer isso com um material mais simples, né, mais rápido. Como que vocês poderiam, dá uma sugestão, como que a gente poderia fazer o volume dessas edificações? Que fosse mais rápido possível para a gente construir. O material que eu poderia utilizar? Vocês têm ideia? Ou não? Olha só. Alguns materiais que eu posso utilizar para trabalhar com maquete volumétrica. Eu posso utilizar barrinha de sabão. Tem sabão de coco? Aquele branquinho? Sim. Posso pegar o sabão em barra e utilizar ele para recortar e colocar na minha maquete. Porque ela é só uma estrutura volumétrica. Ela não é para chamar atenção, mas eu consigo ter essa noção de altura das diferentes edificações. Então, uma opção, trabalhar com sabão. Minha caneta não está funcionando. Então, sabão. Aí, tem um outro material que eu posso utilizar. Posso trabalhar com isopor. Aí alguém vai falar para mim, professor, mas é chato cortar isopor. Né? Faz uma sujeira e às vezes eu não consigo cortar esses cantinhos muito bem, porque tem as bolinhas do isopor, né? Não, tudo bem, dá para fazer com isopor. Vocês conseguem, imaginando esses materiais que eu estou falando, vocês conseguem imaginar outros materiais que a gente pode utilizar para cortar? Para fazer essa parte volumétrica? Ou não? Travou o cérebro de vocês. Você já ouviu falar sobre esponja floral? Não. Eu acho que é Ikebana que fala, né? Quando a gente faz arranjo de flores, né, eu posso utilizar isso aqui. Quer ver? Deixa eu entrar aqui. Floral. Aqui, ó. Isso aqui é uma esponja floral. Isso aqui, ela parece que é tipo formado com uma areinha. E você consegue recortar isso aqui com estilete, que é uma maravilha. Então, é uma forma também de você trabalhar com volumetria de forma fácil. Isso aí, lojas de aviamentos, sempre você acha. Então, posso trabalhar com esponja floral. É uma outra opção. Posso trabalhar com isopor, posso trabalhar com pedaço de sabão.
Mas tem um negócio que é bem interessante que vocês podem estar utilizando. Vou até procurar aqui no Mercado Livre mesmo. Espaguete não é de comer, não. Alguém já cortou isso aqui? Não. Eu tenho em casa, mas eu nunca cortei. Isso aqui é viciante. Tá? É um material que não é caro, ele é barato, né? Tem várias cores, né? Se você achar branco, melhor ainda, né? Mas tem várias cores. Para eu trabalhar com volumetria, essa aqui é uma possibilidade, né? Você recorta, você vai pegar, né? Você recorta o tamanhozinho lá da sua edificação. Deixa eu só voltar aqui na tela do CAD. Você vai lá, pega esse pedacinho de papel, recorta, né? Coloca em cima do material e você vai passando o estilete. Então é o seguinte, o sabão, você vai gastar muito sabão e a mãe de vocês ia me matar. Isopor, vocês vão fazer uma puta sujeira. A esponja floral... Deixa eu só ver um negócio assim. Esponja floral, acho muito frágil. A esponja floral, assim, é aquele negócio da vontade de apertar. E todo mundo vai meter a mão e apertar e vai afundar. Mas ela é frágil mesmo. Mas ele, para você trabalhar de uma forma rápida, né, que é só uma maquete de estudo, né, dá para você trabalhar tranquilo. Mas ela, assim, ela dá uma sujeirinha também. Porém, desses materiais que eu citei, o que eu acho melhor, eu acho até um custo-benefício, é justamente o espaguete para o macarrão, o espaguete para piscina. Ele é de fácil manuseio, é fácil para vocês acharem e ele é muito fácil para cortar. Você abre o estilete e você consegue cortar todos eles de forma bem tranquila. O que vai acontecer? Vocês vão observar que nessa numeração as edificações têm tamanhos diferentes, né? Então você pode utilizar pedaços para compor uma parte e outra, né? Então aqui, ó, por exemplo, prédio número 1, 45, 2, 3, o 2 e o 3 tem 50 metros, o prédio 13 também tem 50, e assim por diante, né? O prédio 6 tem 6 metros, o prédio 5 tem 4 metros. Então, metade de um espaguete de piscina é o suficiente para você trabalhar com essas edificações. Então, essa maquete, hoje, ela é justamente para a gente começar a trabalhar o entorno e ver como que ele pode se comportar, né, na hora da gente executar um projeto. E a gente ter uma noção de altura em relação aos edifícios que estão aí no entorno do nosso terreno. Esse terreno que está com essa metragem aqui, ó, é justamente isso aqui, ó. Porque aí depois a gente vai passar uma atividade para trabalhar em cima desse terreno, tá? Deixa eu só voltar aqui. Em relação a isso, alguma dúvida a esse material? Deixa eu até passar aqui já para vocês no chat os dois papéis que já estão. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Estou mandando para vocês aqui, mas mesmo assim eu vou colocar isso na aula lá no Ava, tá? Verifique se chegou o material. Tentem abrir eles para mim, por gentileza.
Conseguiu fazer a maquete, Juliana? Da topografia da praça? Vocês estão me ouvindo? Consegui abrir, professor. Ai, desculpa, Conseguiu? eu me bananei aqui com o fone. Consegui, acho que ficou bom, concluir. Aí quem conseguiu concluir, manda para mim no mínimo umas 6 imagens lá no meu e-mail. Eu já vou salvando na pasta de vocês. Né? Quem não conseguiu concluir ainda, não tem problema. A gente já alinhou sobre isso, né? Mas só que tome cuidado para essas atividades não acumularem, tá? Eu acho que vocês receberam um comunicado, né? Nossas aulas não irão começar na semana que vem, né? Que era a nossa previsão, que começaria no dia 18. Ela vai dar início, talvez, no dia 1º, né, do 6. Né? Então, até que se prove ao contrário, tá essa data. Tá bom? Em relação à atividade de hoje, tem alguma dúvida do que é para ser executado? Deixa eu voltar aqui. Ou não? Não, eu não tive, não. Eu acho que é mais a questão da implantação, situação, né? Para Uhum. poder ver como que tá a edificação no terreno. Exato, porque você vai ter que sobrepor. É importante você imprimir umas 2 cópias dessa folha, tá? 2 folhas de cada. Porque uma você vai colar, né? E a segunda você pode recortar aquelas metragenzinhas das edificações, colar em cima do. Ou colar, ou apenas marcar com uma caneta em cima Uhum. do espaguete para auxiliar vocês cortarem, tá? Sim. E para colar, pode utilizar cola de isopor ou cola branca. Eu acho que, às vezes, se tiver cola quente, ele facilita melhor, é mais fácil ainda para colar. Porque como ele é meio poroso, ele tem umas bolinhas, uns buraquinhos, talvez a cola não preencha muito bem e talvez ele não fique bem fixo no papel. Então, às vezes, a cola quente pode auxiliar vocês melhor. Faz um teste antes de começar a finalizar, para não finalizar a maquete, né, e dar alguma coisa errada. Testa que tipo de cola que vai facilitar para vocês. Eu acho que é de secagem rápida, eu acho que ela derrete esse material, tá? Só uma impressão. Eu não testei ele ainda com secagem rápida. Professor, Pode falar. é para apenas subir a parede da edificação? Na verdade, você não precisa subir a parede, né? É só um maciço mesmo, é um sólido. Ah, Né? É tá. como se fosse isso aqui, quer ver? Você tem essas estruturas, né? Uhum. Deixa eu ver, esse aqui é o 12, tem 15 metros. Essa maquete é só para análise de volume dos prédios em distribuição no terreno. Esse terreno ele dá para ser impresso em tamanho A4? O que eu fiz? Deixa eu só mudar um negócio aqui. Eu fiz o seguinte. Como que é teu nome mesmo, Desculpa que Juliana? eu cheguei, a Juliana, eu cheguei Não tem atrasada na problema, aula, não. foi mal. O que acontece, Ju? Eu fiz o seguinte. Para não mandar uma folha A3 para vocês, eu acho mais fácil que vocês imprimam numa folha A4. Ah, então Então, perfeito. porque assim, assim, são 2 folhas, você vai sobrepor uma a outra. Mas eu posso fazer o seguinte também. Se vocês quiserem, eu posso imprimir isso aqui na folha A3 também. Porque aí quem tiver uma impressora A3 pode estar utilizando. Ou não tem? Difícil. Não. Não, é A4 mesmo, professor. A Né? minha impressora é mais para olhômetro, assim, eu olho e passo no papel, assim. Ah, é? Calma aí. É porque você pode recortar mesmo, né? Porque isso aqui ela seria numa folha A3, ó. Então o que eu fiz?
eu dividi em duas partes, né? Fiz em 2 A4. Porque aí você pode imprimir no A4 em casa mesmo e sobrepõe uma na outra. Eu vou mandar essa folha aqui também, porque às vezes ela pode ser útil Para visualizar para visualizar em relação à medida. Junto todo. Isso. Vou colocar ela aqui. Vou colocar total. Deixa eu mandar ela para vocês também, porque ela vai estar certinho. Porque aí vocês tiverem alguma dúvida em relação à distância do material, vocês conseguem tirar ele desta forma. Deixa eu ir em mensagens e já encaminhar para vocês também. Entendeu, Juliana? Como que é para fazer? Sim, entendi. Então, assim, mas já que se você tem uma impressora 3, tal, você pode imprimir de boa. Não é o meu caso também, eu não tenho impressora 3. Eu geralmente, quando eu quero utilizar um papel maior, eu vou juntando as folhas até dar o tamanho que eu quero, né? Então, assim, isso funciona, né? Justamente por causa da falta da impressora. Deixa eu voltar lá no 3D. Aqui. Então, ó, deixa eu só colocar isso aqui de uma outra cor. Deixa eu tirar uma visão 3D aqui. Aí, ó. Aí a gente vai conseguir ter a diferença de nível e eu vou ter a projeção das minhas edificações. E aqui no meio vai ter meu terreno. Então eu tenho mais terrenos aqui também. Eu só não coloquei todos, né? Estão aqui, ó. Só peguei esses que estão aqui. Aí eu vou ter uma noção de altura em relação às edificações no entorno do meu terreno. Então o objetivo é fazer o objetivo dessa aula, a gente ter essa visão. Tudo O terreno jóia? ele vai ficar plano, né? Ele não tem altura ou tem? O que acontece? Ele tem altura. Esses aqui são os níveis dele, ó. Aqui vai ser o nível 0. Esse vai ser o mais Não, 1, sim, eu falo mais da 2, mais 3. edificação mesmo, da onde O que, está, do vermelho. o que vai acontecer? Você observa que ele vai estar uma parte em um nível e outra parte em Uhum, outro nível. sim. Como eu vou ter situações aqui, ó, que a minha edificação ela vai estar em um nível e tem edificações que estão no outro nível. Então, vocês vão ter que fazer um complemento de material aqui embaixo. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o número 6, ele fala que tem 6 metros. Então, aqui tem 6, essa parte aqui vai ter 7. Ele vai estar para baixo. Essa parte aqui, ó, ele está maior. Aí você vai ter como se fosse um calçozinho. Você não vai recortar a topografia, né? Você vai utilizar ela nessa forma. Você vai preencher isso. Entendi. Aqui, o 10 também vai ter em duas situações. Aqui a gente não vai subir. O qual que vai subir vai ser apenas os que estão devidamente numerados. Só os que estão enumerados para fazer as edificações, né? Exatamente, só os que estão numerados. Tanto é que eu já coloquei uma legenda e ele já tem as informações de alturas. Tá? Os demais... Desculpa. Pode falar. Você sugeriu a espuma de flutuador, que ele é uns R$10, ele é bem baratinho. Mas se eu tiver, por exemplo, EVA ou outra coisa aqui dando bobeira aqui em casa, eu posso tentar fazer também, né? Pode. É porque assim, o EVA, ele é fino, né? Então você teria que fazer... Porque isso aí Eu daria pra gente tenho fazer. 4 milímetros. Né? Porque assim, fica a teu critério. Pode ser. É que eu falei aquele negócio da espuma, é que ele é fácil para cortar, ele não é caro, e é mais fácil Ele é para... R$10 um. Exatamente. E assim, e para você cortar essas pontinhas, por exemplo, ele fica bem tranquilo. Né? Que você corta, passa do outro lado, fica bem fácil para trabalhar. Né? O EVA ele já tem uma certa resistência e ele acaba se tornando um custo um pouco mais elevado.
né? Sim. Mas não tem problema não. Eu só coloquei isso como sugestão, porque Tá bom. do que eu falei, o mais fácil é esse. Né? Mas se tiver alguma coisa boiando aí em sua casa que não seja ele, usa ele. Uhum. Tá bom? Tá ok. Beleza, então, pessoal. Alguma dúvida? Fora os prédios, essa demarcação avermelhada é para fazer também, né? Pode ser só pintado ou alguma coisa assim. Na verdade, o que eu estava sugerindo, Juliana? Que você utilizasse a impressão mesmo e você colasse na base, Ah, sim. entendeu? Porque aí você não precisa fazer essa demarcação de ruas. Elas já vai estão devidamente marcadas, né? Aí Uhum. aonde que está a edificação, você vai colando, Sim. certo? É uma coisa mais simples mesmo. Porque às vezes você quer fazer uma maquete um pouco rápida, às vezes você com a própria planta baixa da implantação, com a própria implantação, você consegue colocar essas alturas desses edifícios para saber como que você faz uma leitura em relação do entorno com a tua edificação. Né? O objetivo é ser uma coisa mais simples mesmo, não muito Ok. complexa. Tá ok? Gabriela, Júnior, Juliana, Rebeca, tudo tranquilo? Sim. Então tá bom então, pessoal. Dúvidas, entre em contato. Aí eu vou tento baixar o vídeo, esse vídeo eu já coloco lá no, no YouTube e coloco lá no AVA. E as atividades eu coloco lá no AVA também, tá bom? Tá bom. Beleza. Beleza. Tchau para vocês. Boa Bom noite. final de semana. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.